Gente, eu tô aqui, vim expressar minha imensa gratidão a Deus, gente. Deus foi tão bom na minha vida. Deus foi tão fiel. Deus foi tão maravilhoso, sabe? Para quem me acompanha aqui desde o começo, gente. Esse dia eu estava aqui na minha casa, orando, analisando. Gente, assim, eu tenho uma fé tão grande em Deus, porque se não fosse Deus, o que seria de mim? O que seria de nós? Lembrando aqui, gente, que não é sobre religião, sobre igreja A, sobre igreja B, mas é sobre Deus, sobre o seu poder, sabe? Sobre a sua grandeza, sobre a sua bondade, sabe? Sobre o seu amor. Eu vejo o amor de Deus, gente, em cada detalhe, sabe? Eu já passei por muita coisa nessa vida que vocês não imaginam. Sabe, já passei por tantas guerras. Mas eu posso dizer para vocês que em todas elas eu fui vencedora. Deus não me livrou das guerras, das batalhas, das lutas. Ele não me livrou. Mas ele passou comigo, gente, e me deu vitória. Para quem me acompanha aqui, gente, desde o começo, sabe como eu peguei essa casa, sabe? Não tô falando só sobre bens materiais. Tô falando sobre tudo. Eu peguei essa casa aqui, gente. Para quem é novo aqui, não imagina como eu peguei essa casa aqui, gente. Só Deus sabe, só vocês que estão aqui comigo desde o começo sabem que a ótica humana, o olhar humano, as pessoas diziam assim: essa garota é louca, essa garota é maluca, pegar essa casa desse jeito. Só, gente, que eu peguei essa casa aqui, eu vou deixar uma fotinha aí porque tá chegando inscritos novos e aí não sabem, né, o enredo da minha trajetória. Eu peguei essa casa aqui em um momento de desespero. Eu posso dizer para vocês com toda certeza que eu peguei essa casa aqui em um momento de desespero. Foi uma saída, sabe? E eu agarrei com força e com muita alegria, vocês não têm noção. E a minha alma, gente, ela ansiava tanto por paz, que quando apareceu essa casa, essa que eu moro hoje, eu não pensei em nada. Eu não vi ela do jeito que ela estava, que estava só Deus na causa. Eu vou deixar as fotinhas aí. Eu não vi ela assim, mas eu vi assim, é uma saída para mim. Eu vi como uma saída. Eu vi como um escape. Eu vi como uma resposta, sabe? E eu precisava de um escape. Eu precisava de uma saída. Então, quando eu adentrei por essa casa, eu vou deixar aqui o vídeo da minha felicidade. E aí eu entrei, gente, tão feliz, tão feliz. Eu lembro que eu comprei um chaveirinho, sabe, de um arco-íris, coloquei a chave dessa casa, que parecia que eu estava entrando em uma mansão. Mas não era sobre a casa. Dentro de mim, eu dizia para Deus: aqui eu vou encontrar a minha paz, aqui eu vou encontrar o escape. Eu não quis saber, gente, que a casa estava feia, estava totalmente inabitável. Eu não queria saber disso. Eu só dizia pra mim: eu consegui o escape que eu tanto buscava.
sabe? E Deus foi comigo, gente, em cada detalhe, gente, em cada detalhe. Em cada detalhe da obra dessa casa, Deus, ele foi comigo, Deus foi me sustentando, foi me ajudando, ajudando o meu esposo. E aí, aos poucos, Deus foi nos dando condições de ir colocando tudo no seu devido lugar. É como que se você entrasse numa casa toda bagunçada e você fosse arrumando. A gente entrou aqui na casa inabitável, mas Deus, sabe, nos deu força, nos deu, sabe, condições para aos poucos a gente ir colocando tudo no lugar. Ainda não está do jeito que eu quero, mas, gente, o que já foi feito aqui já deu uma diferença enorme. E eu glorifico tanto a Deus todos os dias. Eu olho para essa casa, eu lembro de como eu peguei. Eu glorifico tanto a Deus. Fui vendo, sabe, o amor de Deus por mim em cada detalhe. Em cada coisinha da minha casa que eu ia fazendo, eu ia vendo, sabe, o cuidado de Deus, o amor de Deus, sabe. Gente, é tão maravilhoso ter Deus, sentir a presença. É tão bom servi-lo, porque, como ele diz, ele não prometeu que te livraria das tribulações, das provações, das dificuldades que fazem parte da vida do ser humano. Mas ele nos prometeu que passaria conosco e nos daria vitória. E cada batalha da minha vida, sabe, ele segurou na minha mão e me disse: vambora que eu tô contigo. E aí, sabe, ele falava: vambora, filha, vamos, estou contigo. Gente, que coisa linda, sabe, que coisa linda é você sentir que as mãos do Senhor está sobre a sua casa, sobre a sua vida. Isso é gratificante. Você acordar, você respirar, você ver o sol nascer, você ver o dia, sabe, amanhecer. É gratificante, sabe? É gratidão eterna que eu tenho, sabe, por tudo que Deus fez por mim, sabe? Por tudo. E é isso, gente. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Então, assim, ainda que o cenário muitas das vezes era o meu cenário, ainda que ele não pareça favorável, mas Deus é com... O meu cenário era totalmente improvável, sabe? Mas Deus foi agindo, entrando com providência, e aos pouquinhos fui ajeitando parede, fui ajeitando o chão, fui colocando piso. Ainda a minha casa não está toda pronta, mas assim, comparando do jeitinho que eu peguei, do jeitinho que já tá, eu glorifico a Deus, sabe? Deus, assim, sempre comigo, gente, sempre comigo, sempre me livrando, sempre me dando vitória, gente, sempre me dando força, sabe? Eu tenho muito orgulho, sabe, de mim, da mulher guerreira que eu sou. Tenho muito orgulho. E assim, eu fico analisando cada processozinho que eu passei, sabe? Mas Deus foi comigo em tudo. Isso é muito gratificante. Eu lembro que quando eu morava lá na casa dos meus sogros, teve uma época que eu tive que ficar um tempo, sabe, gente, mantendo a casa, porque meu esposo ficou desempregado. Então, por um tempo, eu fiquei segurando sozinha, sabe? Eu fazia plantão de 12 horas, 24, sabe? 48 horas. Pra quem não sabe, eu sou técnica de enfermagem e também sou auxiliar de saúde bucal. Eu emendava nos plantões, gente, sabe? Eu chegava em casa com os meus pés inchado.
chegava com meus pés assim queimando e eu falava assim, meu Deus, eu não vou aguentar, meu Deus, eu não vou aguentar, Jesus, me ajuda, sabe, me sustenta. E ali Deus foi me dando força para passar por esse momento difícil, sabe? E consegui passar, consegui ainda fazer a obra lá da casa. Eu lembro, gente, que eu troquei os pisos, sabe? Coloquei tudo porcelanato, sozinha. Eu estava trabalhando nessa época sozinha. Coloquei porta de blindex, fiz o banheiro, sabe? Coloquei rebaixamento de gesso no quarto, né? Lá era um quarto, coloquei rebaixamento de gesso. Coloquei, rebaixei, a sala já era rebaixada de, esqueci o nome, de PVC. Mas fiz o quarto, fiz banheiro, troquei o piso da casa. Gente, em tudo que eu colocava, sabe, a mão, graças a Deus andava. E até hoje, graças a Deus, louvado seja. Então, assim, Deus é muito bom. Então, não importa o que você esteja passando, entrega tudo pra Deus, sabe? Porque muitas das vezes, ao seu olhar, tá tudo desorganizado. Mas Deus é fiel, sabe? Pra colocar tudo no lugar. Tudo que tá fora do lugar, eu costumo dizer, gente, e eu sigo muito isso, que Deus age mediante ao seu coração. Sabe por quê? Porque Deus, ele conhece o coração do homem, ele conhece os bons e ele conhece os maus. E os olhos do Senhor, ele está em todos os lugares, contemplando os bons e contemplando os maus. Então eu costumo dizer que Deus age muito mediante, sabe, o seu coração, a sinceridade, a pureza, do jeito que você vê o seu próximo, deseja, sabe, o seu próximo. Isso conta muito, gente, sabe? Isso conta muito. Eu tenho muito isso dentro de mim, sabe? Que tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu tenho muito isso dentro de mim. Então procura sempre fazer o bem, sempre com sabedoria, sabe? Com muita sabedoria. Eu sou assim, gente. A pessoa, ela pode fazer o que for comigo, o que for. Só que eu não consigo guardar ódio dessa pessoa. Eu posso até ter uma mágoa, tá? Vou ser hipócrita. Eu posso até ter mágoa dessa pessoa. Ódio, graças a Deus, isso não faz parte do meu coração. Só que eu não desejo o mal para a pessoa, sabe? Eu não desejo. Eu desejo tudo de bom. Um exemplo. Fulano deseja a sua morte. Tô dando um exemplo, tá, gente? Não tô falando que ninguém deseja a minha morte, tá? Só tô dando um exemplo. Eu jamais vou desejar o mesmo para aquela pessoa. Mas, assim, as bênçãos que eu desejo para mim, eu vou desejar para aquela pessoa, sabe? Porque não precisa eu desejar o mal para aquela pessoa, não precisa, porque ela fazendo o que ela faz, ela mesma já está desejando o mal para ela, infelizmente. Então a vida é assim, sabe? É muito sobre isso e eu acredito muito nisso. E assim, gente, confia em Deus, não importa o que você esteja passando, sabe? Confia em Deus, confia, entrega tudo para Deus. Eu lembro que no trabalho, sabe? Meus pés ali queimando, eu em pé, eu ralava muito. Eu falava assim, meu Deus, me dá força. E todos os dias Deus renovava as minhas forças. Então, gente, eu vim aqui, sabe, expressar, falar da bondade, do amor de Deus aqui nesse vídeo. O quanto Ele é maravilhoso. Gente. E é sobre isso, é sobre confiar em Deus. Não importa o que você esteja passando. Muitas das vezes a nossa fé vai ficar abalada, é normal. Muitas das vezes nós vamos ficar temerosos e também é normal. Mas saiba de uma coisa, eu nunca vi alguém botar Jesus, botar Deus dentro do barco e esse barco afundar. Eu sou prova viva disso, porque só Deus sabe o que eu já passei.
Mas em todas as provações eu coloquei Deus à frente de tudo e Ele foi comigo. Então é sobre isso.